noite, convidamos para compor a mesa do primeiro módulo, que trará o tema Colaboração Multissetorial, como moderadora Jéssica Kayamori Lopes. Uma salva de palmas. E como palestrantes, doutora Simone Haus, do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, com o tema Aliança Tripartite e Colaboração Multissetorial. Convidamos o Dr. Martim Minassian, da Organização Mundial de Saúde Animal, com o tema Esforços Multissetoriais no Combate da Resistência aos Antimicrobianos. E convidamos o Dr. Rafael Zavala, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura de Alimentação, com o tema Produção de Alimentos e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Lembrando que ao final das apresentações teremos um espaço para debates. Passo a palavra então à moderadora Jéssica Kayamori Lopes. Muito obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Antes de começar, eu vou passar um recado para vocês. Quem tiver perguntas ao final das apresentações, a gente está com o pessoal da staff aqui na frente, eles estão bem identificados. Vocês escrevam num pedacinho de papel e podem passar para eles, que daí a gente vai estar recebendo as perguntas aqui em cima, tá bom? Módulo de coordenação multissetorial, colaboração multissetorial, extremamente importante, né? O tema principal do nosso simpósio esse ano. E, bom, vou chamar, né, convidar a doutora Simone Moraes Brazel para iniciar o ciclo de palestras do módulo. A doutora Simone, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é mestre em Ciências de Alimentos pela Universidade Autônoma de Barcelona e ela também possui um doutorado, né, na mesma área pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é coordenadora de segurança dos alimentos do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, né, da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, e também é o ponto focal para a resistência aos antimicrobianos aqui na América Latina e no Caribe. Então, Simone, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar de pé, que eu não sei ficar sentada. Daqui para cá funciona isso? Tá bom. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da professora Cláudia e da Jéssica. O ano passado eu estive aqui também. É gostoso poder voltar e ver que o evento cresceu tanto, né? A gente estava num auditório só, agora nós estamos com 3 salas. Então, eu acho que isso é muito importante, é um sinal de que realmente o trabalho de vocês, da Comissão de Saúde Única aqui no Paraná, realmente está colhendo frutos, está fazendo efeito, está fazendo chegar a mensagem a vários setores, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a aliança tripartite. Eu combinei bastante com o Martim, que a gente está acostumado, vocês vão ver que tem um monte de foto minha e dele junto, a gente está sempre se encontrando nos eventos, e a gente conseguiu combinar um pouquinho, até para a gente não repetir o que a gente ia falar, porque a gente tem muita coisa em comum, porque é realmente o que a gente está fazendo junto aqui na região. Então, eu vou falar um pouquinho de como começou essa questão da aliança tripartite na esfera global, e depois trazer para a questão da região. Só para contar a historinha, né? Não sei, acho que ano passado eu contei essa história, mas como tem bastante gente esse ano, eu vou contar de novo. Para contar quem é o Panaftosa, né? É importante a gente entender o que aconteceu na região e como a gente chega a ter um centro de saúde pública veterinária na região. Em 1902 foi criada a Organização Pan-Americana da Saúde, ela teve outros nomes, foi Bureau Sanitário, foi Oficina Regional, e aí ficou então estabelecido o nome de Organização Pan-Americana da Saúde. Ela foi criada depois de vários surtos de epidemias que estavam afetando a região e que estavam impactando fortemente, não só na saúde, mas também no desenvolvimento dos países.
né? A gente vai falar amanhã também sobre a questão de impacto econômico dos problemas relacionados com saúde pública veterinária, mas isso não é novidade. Então, havia um problema muito sério na região, e aí, por uma decisão dos países membros da Organização dos Estados Americanos, foi criado, então, um escritório regional para ajudar os países a tratar com os temas de saúde pública. 40 anos depois, a Organização das Nações Unidas cria a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde começou a estabelecer, então, os seus escritórios regionais. São 6 regiões do planeta e em cada região dessas, um escritório regional para tratar os temas, né, para ser o braço da Organização Mundial da Saúde e tratar temas regionais que são muito específicos. Quando eles olham para a América Latina e Caribe, já existia aqui uma organização, que era a Organização Pan-Americana da Saúde, ou OPAS, que já fazia esse trabalho aqui. Então, a OPAS adere, passa a fazer parte, a integrar o sistema das Nações Unidas, também continua sendo da Organização dos Estados Americanos, e passa a funcionar, então, como escritório regional da OMS para as Américas. Tá? Hoje, é a única região do planeta onde o escritório regional tem uma estrutura administrativa separada. Então, a gente segue diretrizes da OMS, estamos trabalhando de maneira alinhada com a OMS, mas nós temos a nossa diretora, o nosso corpo diretivo e os países membros da região que fazem parte, então, da administração da gestão da OPAS. Tá? Semana passada, inclusive, teve a reunião do Conselho Diretivo e, só para dar notícia para vocês, relacionado com o tema de alimentação, foi aprovado um plano de eliminação de gorduras trans de todos os alimentos na região das Américas. Tá? Então, tem um plano de trabalho para 6 anos, tem a ver com alimentos, não é inocuidade, mas tem a ver com alimentos, sim, é um tema importante para todo mundo. Bom, e aí, a OPAS tem alguns centros regionais específicos para temas que são... A gente está localizado aqui no Brasil, mas a nossa atuação é regional. Panaftose é um deles. O Panaftose foi criado para trabalhar com febre aftosa. Até mês passado teve um exercício bastante grande com a Panaftose aqui no estado do Paraná, de simulação para questões de aftosa, né? Isso está colaborando também para o status, né, do estado livre sem vacinação, e um dos requisitos aí de estar preparado para isso. A Panaftose esteve aqui apoiando o governo do Paraná. Então, quando a Panaftose foi criada, acreditava-se que a aftosa era uma zoonose e era um problema que afetava muito o desenvolvimento dos países da região. Depois disso, se incorporou a parte de zoonoses e depois a área de alimentos, que estavam num outro centro regional da Argentina, que foi fechado, e aí juntaram todas as áreas de saúde pública veterinária num único centro. Panaftosa é centro de referência da OIE para a saúde pública veterinária e é o único centro desse tipo no mundo que trabalha o tema de saúde pública veterinária. Tá? Então, acho que a gente tem o privilégio de ter esse tipo de organização aqui na nossa região. Bom, a gente tem uma vez de apontar para a tela, né? Bom, vamos falar então sobre a questão da aliança tripartite. Né? A aliança tripartite começou eu vou trazer aqui o cronograma, mas começou a partir de uma premissa de que zoonose não respeita a fronteira, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que bactéria não tem passaporte, né? Vírus também não precisa de visto para entrar em lugar nenhum, não tem fronteira. E hoje em dia, com o aumento de comércio internacional, as pessoas viajam muito mais, as migrações que estão acontecendo, tudo isso leva junto patógenos de vários tipos de doenças, não só doenças exclusivas de humanos, mas também zoonoses. E a gente não tem como controlar isso barrando, exigindo simplesmente uma carteira de saúde internacional. Essa movimentação dos patógenos acontece. E a gente acaba tendo aí uma disseminação de doenças, principalmente essas doenças zoonóticas, que vão se espalhando para várias partes do globo. Tá? Então, a gente não tem cerca que segura. Bom, então falando da aliança tripartite no contexto mundial, né? Como é que ela começa, de onde ela vem?
A Aliança Tripartite começou a partir de um reconhecimento das 3 organizações, OMS, FAO e OIE, da necessidade de lidar com os riscos à saúde humana, de todas as questões relacionadas à saúde humana, animal e ecossistema. Então, você começa a falar, em outras palavras, de um conceito de saúde única. Tá? Vocês vão ver que isso aqui é bem antigo, isso aqui começou há muito tempo atrás, e não existia o termo, né? A gente não falava o termo saúde única, mas havia já, sim, sempre houve, esse entendimento da necessidade de você trabalhar as 3 áreas juntas, saúde humana, animal e ambiental. E aí, esse trabalho das 3 organizações, né, considerando as questões relacionadas com o Códex, OIE e a Comissão de Sanidade Fitossanitária, e aí alinhada então com as questões de acordo SPS, que é o Acordo de Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, então acaba contribuindo também para essas questões que estão dentro do acordo. Não sei se todo mundo aqui conhece o Acordo de Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, o acordo da OMC, e ele estabelece algumas regras para comércio internacional que estejam baseadas em justificativa científica de proteção de saúde humana, animal ou vegetal, e que essas barreiras, que não podem haver barreiras que não tenham justificativa em questões de saúde. Tá? Bom, o que esse primeiro trabalho, deixa eu ficar para cá, o que esse primeiro trabalho considerou? Primeiro, que não seriam construídas ou criadas novas instituições. Então, esse primeiro trabalho, essa primeira formalização de acordo da tripartita, reconhece o trabalho de cada uma das 3 organizações, da necessidade de você integrar essas 3 organizações, em cada uma com suas funções específicas, mas que não se crie uma nova organização, porque aí sim haveria sobreposições, né? Seguir comunicação e coordenação, com base cada uma na sua estrutura e na sua competência. Desenvolver estratégias para melhorar a preparação e resposta em nível nacional, regional e internacional. E desenvolver padrões normativos e programas para apoiar os países a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, como é que começou? Em 1940, as organizações começaram a trabalhar. Então, a tripartita começou ali em 1940, a gente já tem, então, um longo tempo de trabalho em conjunto, mas em 2010, é que houve, então, a formalização desse acordo. Então, as organizações vinham trabalhando de maneira, vamos dizer, informal, mas estavam trabalhando já dentro desse conceito de saúde humana, animal e meio ambiente, mas só em 2010 veio, então, a formalização do acordo com objetivos escritos e compromissos escritos e assinados. Em 2017, houve uma reafirmação desse compromisso, foi um novo acordo firmado, reafirmando o compromisso das organizações, e em 2019, o escopo do acordo foi aumentado. Por quê? Porque ele começa a incluir ali não só zoonoses e questões de resistência antimicrobiana, mas entra também a questão de inocuidade de alimentos no escopo. Então, o acordo de 2019, então, ele apoia, né, então ele estabelece o apoio da tripartite ao Grupo Interagência de Coordenação de Resistência, ao apoio na implementação dos planos nacionais de ação contra a resistência aos antimicrobianos e ao plano global, o engajamento internacional para reforçar a saúde humana nacional e regional, saúde animal e segurança de alimentos, então, onde ela amplia o escopo do acordo, aumenta a colaboração entre agências em análise de dados, avaliação de risco e preparo e resposta para doenças infecciosas emergentes e reemergentes, tá? Abordagem da segurança de alimentos nos temas que requeram, especialmente nos que têm a ver com segurança alimentar, que é a questão de acesso de alimento, combate à fome, promoção de pesquisa e desenvolvimento nas áreas do acordo e um código de conduta voluntário para fortalecer a implementação desses estándares nacionais no uso prudente e responsável de antimicrobianos. Então, é um escopo muito maior, muito bem definido de como as organizações passam a atuar, então, a partir de agora. Esse documento é um documento que eu sugiro, quem tem interesse em conhecer um pouco mais a fundo, é um documento agora de 2019, bem novinho, que saiu, que é como que a Aliança Tripartite vai estar abordando os temas
do acordo. Então, tem relacionado aos temas de resistência aos antimicrobianos, as zoonoses emergentes e endêmicas, incluindo as doenças transmitidas por alimentos, fortalecimento de sistemas nacionais de saúde e atividades conjuntas relacionadas à redução de ameaças. Então, é um documento, pelo nome vocês procuram, depois se alguém quiser eu vou disponibilizar a apresentação, eu posso colocar o link aqui para quem quiser baixar e dar uma lida no documento. Vale a pena, e ele explica, então, como é que é a proposta de trabalho, então, das organizações, que vai mais além de resistência antimicrobianos agora. Bom, e no contexto regional, né? Então, isso está acontecendo em nível mundial. No contexto regional, a gente tem, então, um grupo, a gente vem trabalhando desde formalmente, desde 2017, também vem trabalhando há muito tempo. Em 2017, nós formalizamos isso e estabelecemos, ok, somos aliança tripartite, estamos trabalhando junto, então vamos coordenar as nossas ações. Nós fizemos uma reunião em agosto de 2017, né, lá no Panaftosa, onde a gente teve OIE, FAO, OPS, e aí a gente se autodenomina de Tripartite Plus. Porque a gente tem, além das 3 organizações, a gente tem II participando, e a gente tem o IRSA, que é uma agência de cooperação internacional da América Central. Então, nós somos o Tripartite Plus. Até foi interessante, na conferência de resistência da OIE o ano passado, eles anunciaram o Tripartite Plus, que eram a FAO, OMS, OIE e o órgão de meio ambiente das Nações Unidas. E a gente falou, poxa, como assim, né? A gente já era, né, Tripartite Plus, faltou registrar o nome. Mas a gente vem trabalhando, então, desde 2017, a gente tem reunião mensal e a gente tem coordenado as nossas ações, os nossos esforços, no sentido de atender melhor em termos de cooperação técnica para os países. A gente complementa o trabalho um do outro e a gente organiza realmente coisas em conjunto. Alguns exemplos, o ano passado a gente organizou um workshop no Caribe sobre o uso prudente de antimicrobianos para veterinários, que foi organizado em conjunto FAO, OIE e OPS para os veterinários do Caribe. E a gente está trabalhando agora no projeto com a União Europeia, é um projeto que começa o ano que vem. São 7 países da região, onde as 3 agências, OIE, FAO e OPS, vão estar diretamente envolvidas na implementação das ações desse projeto da União Europeia, que é um projeto de 3 anos para 7 países da região. Tá? Então, são alguns exemplos. E aqui, né, esse aqui foi uma reunião que a gente organizou no Rio de Janeiro, também as 3 agências envolvidas, com todos os setores de saúde e agricultura dos países do Mercosul. E aquela ali ficou de trás. Aquela que está ali atrás é a primeira reunião que a gente fez em agosto de 2017, dizendo, ok, vamos consolidar o nosso trabalho, vamos organizar e vamos trabalhar de maneira mais coordenada e não simplesmente um convidando o outro quando alguém faz alguma coisa. Tá? Aqui foi uma reunião que teve esse ano, começo desse ano em Buenos Aires, do Grupo Interagências. Ali foi uma reunião no Peru, o Martim está ali comigo, foi uma das vezes que a gente se encontrou, e aí a gente tem, então, realmente feito um trabalho interessante em conjunto. Só para comentar, eu acho que é importante a gente ter claro alguns conceitos, né, quando a gente está falando aqui de abordagem de saúde única, de trabalho conjunto, coordenado, é importante a gente ter bem claros os conceitos do que é multissetorial, do que é multidisciplinar. Então, multissetorial é quando a gente tem mais de um setor trabalhando junto, e aí a gente, nem sempre os setores estão trabalhando juntos, eles estão trabalhando no mesmo tema, mas não necessariamente juntos. Então, a importância, a multissetorialidade é estar trabalhando realmente juntos e não estar trabalhando no mesmo assunto. Multidisciplinar, então a gente teve um bom exemplo de multidisciplinariedade na mesa de abertura. A gente tinha aqui médicos, dentistas, veterinários. Então, a importância da gente ter essa multidisciplinariedade, nenhum profissional sozinho vai dar conta de tudo, a gente precisa ter essa integração e dentro das profissões as diferentes especialidades, os microbiologistas, os epidemiólogos, os estatísticos,
os virologistas, os responsáveis pela área comportamental, que é bastante importante. Então, a gente precisa ter uma equipe realmente multidisciplinar. E a abordagem única, que é quando todos os setores e disciplinas realmente estão envolvidos, trabalhando juntos. Aqui só para a gente fechar, esse aqui é um exemplo, né, de emergência ou reemergência ou disseminação de doenças. Né? Aquele mapa ali são dados de casos de febre amarela. Tá? Então, são 96 e 99 os diferentes rumos, né? E onde começam, de onde surgem os casos e para onde eles vão. A gente tem um outro exemplo agora, que não necessariamente tem a ver com saúde pública veterinária, mas que está emitindo um alerta importante, que é o caso do sarampo. Né? Então, a gente tem que reconsiderar. Na Ásia, a gente está tendo ressurgimento de poliomielite. Então, a gente tem que estar atento a essas questões aí de emergência e reemergência. E a gente tem vários fatores que estão impactando nisso. Né? Então, crescimento de comércio, expansão demográfica, aumento do comércio de alimentos, tudo isso leva, né, a facilitar essa disseminação e essa reemergência, né, de doenças transmitidas por alimentos que nos afetam e que são alvo do nosso trabalho, que a gente tem que estar atento para saber de onde elas vêm, como controlar, estar preparado e estar prevendo onde é que elas podem surgir. Então, se a gente não trabalhar com essa abordagem de saúde única, a gente não vai conseguir tratar esses temas que são bastante importantes na nossa sociedade hoje. Então, com isso, eu agradeço, e agora eu vou deixar, depois o Martim vai continuar falando de tripartita. Agradeço a presença e fico disponível depois para perguntas. Muito obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Martim Minassian. O Dr. Martim é médico veterinário formado pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e ele é atualmente assistente técnico da representação regional da OIE, Organização Mundial para a Saúde Animal, aqui nas Américas. Martim. Bueno, muchas gracias. Tengo el problema que me gusta moverme cuando doy las presentaciones, y el segundo problema es que lo voy a dar en portuñol. Bien, hay muchas cosas que ya Simone ha avanzado. Vamos a hacer así. Bien, voy a presentarles la OIE para aquellos que no la conocen. Es un organismo intergubernamental. Al día de hoy son 182 países que son miembros de la OIE y se formó en 1924. Fue formado no año 1924. Como OPAS, nós somos os mais antigos, idosos das organizações. E temos muita história de éxito. E não somente de éxito, de tratar de fazer coisas, de tentar as distintas alternativas para lograr promover a saúde animal, o bem-estar dos animais. Mas uma coisa muito importante é que nós somos uma organização que faz o desenvolvimento da normativa. Isso vamos voltar no tempo. Nós desenvolvemos estándares, normas para o comércio mundial, e essa normativa internacional é a base para a legislação locais dos países, dos 182 países membros. E trabalhamos no contexto de uma única saúde. Nós temos 4 bases, 4 pilares. O primeiro pilar é que nós somos uma organização que faz os desenvolvimentos de normativas internacionais. O segundo é a transparência. Nós trabalhamos desde o ano 1924 com a notificação das doenças dos animais para permitir a todos os países do mundo saber onde há brote de enfermidade, quantos animais são afetados e qual é o impacto no comércio e qual é o impacto nos países vizinhos. Uma dos nossos pilares é transparência, e nós temos quase 100 anos de desenvolvimento para fazer que todos os países tenham a motivação e interesse de notificar.
uma boa trabalho. Outro é que nós somos uma organização que tem os contactos, nós temos a lista de contactos de expertos. Temos uma grande base de dados, temos centros de referência, temos laboratórios de referência, que são nossa base científica. E, finalmente, somos uma organização da solidariedade. Nós não temos a capacidade, os fundos para dar financiamento para projetos, nós executamos projetos nos países e, após ainda de executar projetos, nos conectamos a gente que tem interesse em dar financiamento para projetos e a gente interessada em fazer os projetos. Temos uma estrutura, uma diretora geral, temos um conselho, mas todas as decisões da OE são feitas por a Assembleia Mundial de Delegados, que faz uma reunião cada ano, em maio, em Paris, e vai fazer todas as decisões. Faltava comentar que nós somos uma organização que tem 60% de mulheres no nosso equipo e que estamos buscando integração. Eu lembro que eu e muitos somos da geração que os veterinários eram homens e que não falávamos com outros professores. Isso é um bom avance e no qual a saúde única tem mucho que ver y también es un resultado. Entonces, todas as bases das nossas decisões da OIE, que eu disse que são acordadas pela Assembleia Mundial de Delegados, os 182 países, têm um vazamento científico. Então, temos comissões dos cientistas que trabalham para a OIE que vão a dar-nos o sustento científico para fazer normativas. Sim. Como Simone diz, nossa normativa tem um impacto direto no comércio. De acordo à Organização Mundial do Comércio, a OIE, Codex Alimentarios e a Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária são as organizações que vão procurar, que van a crear las normativas basadas en la ciencia para permitir un comercio sin trabas innecesarias por temas sanitarios. Sí. Así como le hago la señal a él de pasa a la siguiente slide, voy a hacerle las señales a ustedes, esta va a ser la señal, para decir: tomen nota de esto y véanlo después. Entonces vamos a practicar. A él va a ser para pasar y a ustedes para decir, bueno, anótense esto porque hay muchos temas que requerirían uma muito longa explicação, mas é muito importante que vocês tenham uma visão geral, mas podem marcar alguns pontos que são muito relevantes. ¿Listo? Primero, en los códigos temos as bases para uma boa governança dos serviços veterinários. Esse é o primeiro critério. Como é para fazer que um serviço veterinário possa dar suas capacidades, sua missão em busca da saúde animal, saúde humana, zoonosis e bem-estar animal e que seja compatível entre todos os países do mundo. Então, no código você tem a base para a boa governança. Isso vai incluir a qualidade dos serviços veterinários, saúde pública veterinária, o bem-estar animal e, finalmente, capítulos para cada uma das enfermedades que têm impacto no comércio. Por outra parte, qualquer certificado veterinário, qualquer tratamento veterinário tem que ter uma base de laboratório. Tem que ter resultados equivalentes. Para isso é que nós temos os manuais. O código tem a norma geral e a norma para cada doença, e o manual tem as técnicas para utilizar para chegar a esse objetivo. Siga.
señal de, después búsquenlo. Hay capítulos específicos en el código terrestre y el código acuático que van a detallar distintas etapas y acciones que tienen que hacer un servicio veterinario con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Si ustedes lembran las primeras cosas que eu disse que a normativa de hoy tiene impacto no comercio. O impacto no comercio está basado en normas, servicios veterinarios trabajando bajo buena gobernanza y qué tienen que hacer con los antimicrobianos. Entonces, esto es todo una serie. En general, ¿qué se busca? Lograr que todos los países miembros de la OIE apliquen medidas similares, equivalentes, para reducir la resistencia a los antimicrobianos. Ese es el punto central. Después, lean los capítulos con detalle. Pero va a haber siempre responsabilidades de todos los actores y siempre van a tener la búsqueda de la vinculación con otras organizaciones. Entonces, un poco es el criterio general. Próximo. Outro ponto muito importante é o treinamento dos profissionais veterinários. Nós sabemos que a base da todas as ações sobre a saúde e o bem-estar dos animais precisa de veterinários. E veterinários têm que ter formação, têm que ter atualização, têm que ter informação. Então, a OIE desenvolveu uma guia sobre qué contenidos tiene que tener un veterinario recién graduado, y eso tiene las competencias que incluyen a asistencia a los antimicrobianos. Otra cosa muy importante es que hoy desenvolveu, ¿no?, o listado de antimicrobianos de importancia. Eso es en paralelo ao listado da OMS. Então, temos 3 categorias: antimicrobianos de importância crítica, de importância elevada e de importância. Para todos os antimicrobianos, tem que aplicar o capítulo do Código da OIE do uso responsável e prudente de antimicrobianos. Eu vou ler as suas mentes e vocês pensam que o uso responsável e prudente tem prescrição, registro, profissional veterinário fazendo a prescrição, produtor responsável de aplicação do produto. Ok? Isso é o que todos esperamos e que todos pensamos que é o uso responsável e prudente. Bom, o código diz isso, entre outras coisas. Mas temos antimicrobianos que são de importância crítica para os humanos, que son promotores de crecimiento y fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación de colistina. Eso es, si você cruzar a lista da OIE y a lista da OMS, que você encontra qual é o antimicrobiano que é crítico para os homens, então, essa lista faz precauções especiais para esos antimicrobianos. Eu vou fazer a señal de buscar después toda a informação, porque vai encontrar qual é a búsqueda de preservar a susceptibilidade das bactérias aos antimicrobianos. Ainda nós temos necessidade de mais uma coisa. Nós precisamos saber quantos antimicrobianos são usados no mundo. ¿Cuáles son los antimicrobianos y cómo son usados? Para eso, la OIE desenvolvió la base de datos de uso de antimicrobianos que va a compilar la información de uso globalmente provista por los países, pelas categorías de antimicrobianos y pelo uso. Especie vía de administración. Eso es marque
para buscarlo porque pueden tener mucha buena información. ¿Qué tipo de información podría usted encontrar en esa base de datos? Ainda ya tenemos el cuarto reporte anual para ser publicado y comenzamos a hacer la operación del quinto reporte. Tenemos un buen historial de datos. Uno puede encontrar información como que eso no es cantidad absoluta, no toneladas de antimicrobianos, es cantidad de antimicrobianos pero kilogramo de biomasa animal. Es un buen ajuste para saber, para poder comparar, para poder saber cuál es la diferencia. Mas, usted puede encontrar que Asia y el Pacífico tienen el más alto uso de antimicrobianos, o más bajo en África, e intermedio América y Europa. Es interesante información para tener en cuenta. Próximo. El punto más discutido de los antimicrobianos, que es el uso de promotores de crecimiento, podemos comenzar a tener información real. Podemos saber que los más usados son antimicrobianos que no son prioritarios en la lista de la OMS, mas tenemos colistina. Entonces, eso permite definir cuáles son las políticas a aplicar en los países, cuáles son las prioridades, dónde dirigir los recursos, dónde dirigir la campaña, dónde buscar la fuente de resistencia que es más crítica. Toda esa información es de dominio público. Ustedes pueden leer el reporte y tener toda esa información. Transparencia. Eso. Para fechar ese pequeño bloque, nos tenemos las normas y directrices, distribución y la restricción del acceso libre que tienen que tener control, a prescripción y administración de los productos sobre la supervisión veterinaria, o monitoreo de las cantidades, y eso es una parte del trabajo de los países para fornecer a la OIE la información. Y un punto muy importante es la supervisión de los organismos veterinarios estatutarios, que es la forma que nos damos un nombre para los colegios veterinarios o consejos profesionales. Es muy importante el rol de los consejos profesionales. Tenemos la información sobre la recopilación, recolecta de datos y la lista de antimicrobianos de importancia. Esa es a mi primera introducción aquí en el trabajo de hoy. Tenemos una estrategia, vamos a ver, y tenemos un plan de acción global. Simone faló del plan de acción global, y el plan de acción global fue desarrollado en conjunto pela OIE, pela OMS y pela FAO. Básicamente busca mejorar la concienciación y la comprensión del problema, hacer el refuerzo de la vigilancia e investigación, reducir las infecciones, mas no fala solamente de las infecciones de los hombres o los animales, reducir las infecciones globalmente. Buscar el uso óptimo de los antimicrobianos y finalmente buscar argumentos económicos. Sabemos que los ministros precisan esa información. Cómo reducir el costo, cómo ganar más, cómo quedar más tiempo en su puesto, cómo quedar bien con el público, cómo lograr acciones de salud pública efectivas. Eso es definitiva. Entonces, todo eso tiene un conjunto de los tres miembros de la tripartita. Todos los planes de acción global son accesibles en línea, si quieren buscarlo, ahí los tienen. Siguiente. Y otro punto muy interesante es que la OIE y la OMS tienen reuniones conjuntas para hacer concienciación da gente dos Ministerios da Saúde y dos Ministerios da Agricultura
para buscar cuáles son as áreas comunes de trabalho. Isso é uma coisa muito importante para gerar consciência nos órgãos do governo. Isso é impulsar, dar mais força à colaboração intersectorial. Siga. Como Simone comentó, esto ha llegado acá al nivel de las Naciones Unidas. Hay un grupo, tenemos un grupo interagencial, eso fue elevado pela OIE, a FAO, a OMS, ao ámbito das Nações Unidas, e a reporte dá qual é a situação mundial das resistências antimicrobianas e quais são as estratégias mundiais. Isso é muito bom documento para ler com detalhe, porque tem a base das estratégias. E essas são as Américas que Simone apresentou. Bien, hasta ahora, eu somente apresentei as ações, quais são as ações a nível das organizações, a tripartita, a OIE, os acordos macro, os acordos globais. Vamos fazer uma reflexão sobre qual poderia ser nosso rol local. Brasil, aqui, esta sala. Siga. Temos muitas partes que são envolvidas nesse problema. Temos a produção agropecuária. Tem não somente a produção pecuária, tem também a produção agrícola. Há um pequeno uso de antimicrobianos na agricultura. Na cadeia da produção animal temos os fabricantes de rações para os animais, temos a cadeia de manufatura, distribuição, venda e uso de antimicrobianos, temos os profissionais veterinários, temos os produtores, temos o processamento da carne, temos o processamento dos animais, temos a distribuição. Há muitos atores involucrados. Salud pública tiene también su complejidad. Tenemos los profesionales de la salud, incluyendo enfermeros, acción primaria, tenemos laboratorios, tenemos la cadena de manufactura y comercialización de antimicrobianos. Entonces, es muy amplio el universo con el cual hay que llevar. Usualmente, la mejor solución es empezar, no esperar a tener todos, empezar. Temos muitas fontes de informação. Muitas. Então, o que fazer? Buscar as fontes de informação, tratar de encontrar pontos em comum e avançar. Muitas vezes não perder tempo em ler tantas fontes de informação e buscar avançar com temas concretos. Há impacto mediático. Se vocês lembram, o 10-Year Challenge, feito para resistências antimicrobianas, y el cambio climático está destruyendo el planeta, mas esos antimicrobianos no van a funcionar en 50 años. La influencia mediática puede utilizarse a favor, pero también puede ir en contra de las acciones. Tengamos en cuenta que los profesionales veterinarios tenemos la obligación ética de tratar a los animales para su bienestar. Entonces, medidas como no tratar a los animales van en contra de su bienestar. Entonces, es un balance. Y lo mediático hoy en día tiene cada vez más importancia. Hay casos de éxito. Hay muchos casos de éxito de trabajo de una salud en antimicrobiano. Pero, ¿cuál es el problema? Siempre el caso de éxito muestra el éxito final. Você vai conhecer o caso de éxito do Dinamarca no monitoreo de uso de antimicrobianos. Mas você nunca vai conhecer como extrapolar, você não vai conhecer quais foram os cambios de comportamento dos membros de um grupo de trabalho. Você não vai conhecer quais foram os erros e quais foram as estratégias para corrigi-los. Então, o mais importante é gerar seu próprio caso de éxito. É mais difícil. Sim. Siga.
Los casos de éxito que hay tienen cosas en común. Primero, involucraron a todas las partes interesadas que pudieron involucrar. O sea, no quedarse en que estén todos. Empezar. Con objetivos definidos. Por otra parte, muchos casos fueron soluciones por creatividad y por recursos limitados. Y finalmente, lo que dio el éxito de estos trabajos conjuntos ha sido la voluntad de seguir. Así que lo puse en portugués. Se quiser ir rápido, va sozinho. Se quiser ir longe, vamos juntos. Siguiente. Nuestra página web tiene toda la información que les presenté actualmente, o sea que todos los materiales son de acceso público. Y muchas gracias. Muitas graças. Agora, vou passar a palavra para o Dr. Rafael Zavala. O Dr. Rafael Zavala ele é formado em zootecnia pela Universidade Autônoma Metropolitana do México, tem mestrado em agricultura sustentável pela Universidade de Londres e tem um doutorado em políticas para desenvolvimento rural pela Universidade East Anglia, da Inglaterra. Atualmente, ele é o representante da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e assumiu o cargo em dezembro de 2018 aqui no Brasil. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde. Eu quero relembrar que ainda não sei falar bem português. Vou falar bem no final do ano. Ainda não sei se no final do ano 2020 ou 2021. Então, vou fazer o contrário que isso, Martins. Vou falar portunhol mexicano e vou a apresentação está em português, ok? Então vai estar mais fácil. Eu quero dizer como funciona. Não funciona, é muito prático. Então, vamos à primeira. Eu quero que tenhamos em mente uma coisa que o Dr. Javier mencionava com sua slide do planeta, ¿no? Nosotros estamos en el sector salud y tenemos la costumbre, el hábito de decir que son políticas sectoriales por sectores. Y no es cierto, no señor, suceden todas en el mismo lugar, ya sea planeta, sea región, sea territorio, sea localidad. Nuestra trayectoria académica nos deforma, también nos forma, pero nos deforma a pensar solamente en islas. Las universidades tienen facultades, ¿no? Facultades. Muchas veces en vez de una facultad de las facultades es ser islas, castelos, silos, ¿sí? Y no un tejido transversal. Ese debe ser nuestro pensamiento, ¿sí? Y poco a poco nos estamos dirigiendo a un pensamiento más holístico, más transversal, ¿sí? Algo que nos ayuda a ese pensamiento son precisamente un esfuerzo en donde los países latinoamericanos tuvieron mucho que ver, los ODS. Brasil estaba ahí muy presente, Colombia, México también. Ahora no sé por qué, pero Brasil como que está haciéndose un paso atrás, pero va a tener que dar un paso adelante, no se preocupen. Entonces, vamos con la siguiente. Mi fala va a ser desde la perspectiva no nada más de alimentos, no nada más de producción, sino donde se produce gran parte de
dos alimentos y es en su país, ¿sí? En este país es uma cesta de pão mundial, mas também, ao mesmo tempo, é uma cesta de pão que fica no coração da biodiversidade. Então, temos que fazer uma estratégia de, sim, produzir pão, alimentar aos brasileiros e as pessoas do mundo, mas também de maneira sustentável, sim? ¿Por quê? Porque estamos nessa situação de ser fábrica, usina de pão dentro do coração da biodiversidade do mundo. Ahora, en estos años, se produce alimentos para alimentar a toda la población. Sin embargo, todavía ainda hay 840 millones de personas que se van a dormir con hambre, que no pudieron consumir adecuadamente una cantidad calórica que les permita llevar a cabo, vivir una vida digna, ¿sí? Al mismo tiempo hay otro problema, una pandemia, una epidemia, sobre todo en Latinoamérica, y es la obesidad, producto de lo que producimos, ¿sí? La obesidad, aquí en Brasil no es tanto problema todavía, pero sí está en el décimo primer lugar. Pero yo soy mexicano, México tiene el primer lugar, una vergonzosa medalla de oro en obesidad infantil, ¿sí? Y eso no es una cuestión estética, eso al país, al Estado le cuesta mucho, ¿sí? Actualmente en México se gasta más recursos en controlar la diabetes, las enfermedades crónicas no transmisibles, en mucho por parte de la obesidad, se gasta más en eso que en ciencia, ¿sí? Entonces, es un gran desafío, no es una cuestión de estética, la parte alimentaria. Los invito a pensar en todos los días que comemos, en pensar en sistema alimentario, en ustedes como parte del sistema alimentario. El desafío todavía sigue siendo en algunas partes el hambre, sobre todo África. A fome es o desafío, Mas aquí en Latinoamérica, ya es más desafío de la obesidad. No es permisible el hambre en ninguno de los países, más el gran reto o gran desafío es obesidad. Ahora ya hay más gente obesa que con hambre en Latinoamérica, ¿sí? Brasil es un buen ejemplo, tiene menos del 2.5% de su población en condiciones de fome, muy dispersas, principalmente en zonas indígenas o marginadas. Pero la obesidad está cerca del 20%, ¿sí? Entonces es todo un desafío y eso es alimento, eso es sistema alimentario. Ahora sí, este es el mapa del mundo que también es el mapa de la dependencia alimentaria, ¿sí? Ahí quiero ser muy enfático, quiero destacar que hay dos este mapa es del Food Security and Nutrition in the World, el reporte de seguridad mundial que la FAO saca cada 2 años. En este reporte hay 3 grandes variables, ¿sí? Que antes no existían tanto en las mediciones de malnutrición, de fome y de obesidad. La primera variable es el efecto en la alimentación de la desaceleración económica, la desaceleración. El otro es el decrecimiento, que me costó mucho trabajo traducir en portugués, pero decrecimiento es crecimiento negativo, ¿sí? Y el otro factor es mudanzas climáticas. Ainda hay algunos que dicen que no existe o no la aceptan, pero por supuesto, las mudanzas climáticas implican migración y también implican, como mencionaban varios de mis colegas, implican cambios de humedad y regímenes
climáticos, en ecosistemas, y eso es nuevos gérmenes, eso es nuevos patógenos. El reto para los que trabajan en la salud, y me gusta mucho el término de salud inmúnica, el reto es precisamente ver la salud como algo dinámicamente cambiante todos los días, es algo muy dinámico, y la ciencia y la institucionalidad tienen que estar reaccionando a esos dinamismos, a esos cambios. Entonces, situación económica implica migración, caso Venezuela. Y las cifras de malnutrición, las cifras de hambre, el único caso remarcablemente negativo en Latinoamérica es Venezuela, ¿sí? Y al mismo tiempo mudanzas climáticas también implican migración, ¿sí? De ahí la importancia de pensarlo todo con las miras no sectoriales, sino transversales. Los países con punto blanco son países netamente importadores, ¿sí? Producto también del cambio climático, va a haber más vulnerabilidad de los países que son netamente importadores, ¿sí? Esta figura también puede ser un mapa de la soberanía alimentaria, ¿no? O de la dependencia alimentaria. En el caso de Brasil, Brasil también exporta varias cosas, pero el punto es que no nada más veamos las figuritas de los mapas, sino que no se nos olvide que aquí es una población de 1.100 millones de chinos. Aquí es otra de 1.000 millones de gente de la India. No es correcto llamarles hindús. Ya voy a revisar que va. Entonces, esas poblaciones de 1.000 millones, el día en que crecen económicamente y tienen más poder adquisitivo, ¿qué hacen en su consumo? Comen carne, comen proteína. Entonces, el crecimiento en la demanda de carne, por más que estén vilipendiando a las pobres vaquitas y a los puerquitos y los pollos, aumenta en la medida que aumenta la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los pobladores, ¿sí? Y si se trata de un país de 1.000 millones, el mejor ejemplo fue aquí, en Brasil, por la demanda tan alta de China, inicialmente de carne de cerdo y también de soya para alimentar a los cerdos, pues la cantidad de recursos gracias a las divisas que se generaron por la exportación a Brasil, de ahí salió una buena cantidad junto con los recursos excedentes del petróleo para los programas sociales, para los programas de salud también, ¿sí? Entonces, que lo veamos de la manera más amplia posible. Me dicen que me quedan 15 minutos, qué bárbaro. Adelante. Bueno, estos son los ODS. La FAO participa en 47 indicadores de 8 de estos ODS. Nosotros, como ustedes, como habitantes, ¿en cuántos participan y qué hacen por lograr? Algo que me gusta mucho, los ODS, a diferencia de los objetivos del milenio, es que aquí participan todos, ¿sí? Participan todos los actores, no nada más son los países en desarrollo, sino todos, y sobre todo el sector privado, la industria, las universidades están vinculadas en los ODS, son mucho más amplios, ¿sí? Es una invitación a ver también la realidad de manera más amplia. Muy rápido. Bueno, esta es la parte de alimentos y agricultura, todo lo que implica aspectos de innovación y tecnología, por supuesto, aspectos de salud, de consumo, de empoderamiento del consumidor, de cambios demográficos. Ya más detenidamente ustedes van a ver a gráfica, se queda aquí para su consulta, ¿no? Pero es todo lo relacionado con cada uno de los factores que a su vez reflejan los ODS. Sí, ¿verdad? Los sistemas alimentarios también lo tenemos que ver como el conjunto de todos los actores desde la producción hasta el consumo, ¿sí? Esta es nuestra mente pensando en agricultura. Muchas veces somos muy románticos los que vivimos en las ciudades. Pensamos que eso es agricultura. Y no, bueno, entonces son pinturas de artistas mexicanos, Diego Rivera y
y el doctor Murillo, pero bueno, en eso pensamos, el paisaje de la agricultura aquí es totalmente diferente. ¿Sí? Es un sistema alimentario hoy, ¿sí? Con todos los sectores. ¿Sí? Adelante. Este es un sistema alimentario. Desde la parte de las cadenas, que es el primer bloque, hasta los ambientes alimentarios, la conducta del consumidor, las dietas, la parte de los efectos en la salud y en la nutrición, con toda la transversalidad de los ODS y las fases de la seguridad alimentaria, que es disponibilidad, acceso, uso y una estabilidad. ¿Dónde quedó la agricultura que nosotros teníamos en la mente? La siguiente, un trocito de todo este proceso. ¿Sí? Adelante. Bueno, ya hicimos comentarios. Fíjense muy bien ahora, otra manera de ver agricultura. ¿Sí? ¿Cuáles son las tarefas de agricultura? La primera, producir alimentos para la población, por supuesto. Pero la otra, y muchas veces se nos olvida, sobre todo a los amantes de la agricultura familiar, es la generación de divisas producto de las exportaciones. Esto es importantísimo, más aún en países como Brasil. La otra, por supuesto, es la agricultura representa identidad y cultura alimentaria, identidad territorial, ¿sí? En cada uno de sus habitantes también implica en muchos casos herramientas, ¿sí? O subproductos de la agricultura, no nada más la parte alimenticia, ¿sí? El algodón es un gran ejemplo. Otra gran tarea, otra tarefa de la agricultura es la generación de tecnologías adecuadas a cada una de las realidades en donde esta agricultura se desarrolla, se desenvuelve. Y obviamente la última tarea, que es muy fundamental aquí en Brasil, es hacer todas estas de manera sostenible, ¿sí? Recordando en dónde está ubicada la agricultura en el caso de Brasil, sobre todo. Más rápido. Fíjense, en el medallero olímpico de la producción mundial, ¿qué lugar ocupa su país? ¿Sí? Aunque no sea alimento, pero primer lugar en café, por supuesto. El suco de naranja, ese va a evolucionar. Van a ver que en 10 años ya lo importante no va a ser el suco de naranja, sino quizás azaí o alguna otra fruta que verdaderamente se le genere más poderes hacia la salud y menos azúcares. El primero en azúcar, obviamente, eso también puede cambiar. Segundo en carne bovina, segundo en granos de soya y algodón. Tercero en maíz, en milio. Cuarto en lo que es ganado porcino, suinos. 15 en frutas. En 10 años ese 15 va a estar dentro de los 7 primeros. Van a ver. Muy rápido. El tipo de agricultura. Hay el que le llaman aquí agronegocio. Que aquí ya están, esta es una cifra de 2006, eso va a cambiar, en fines de noviembre llegan las nuevas estadísticas diferenciando la mediana y la grande agricultura, ¿sí? Pero esta es una fotografía para que tengamos en cuenta, primero, que la agricultura es una disciplina económica, muchas veces no es filantrópica, es acaparadora de espacios. Sin embargo, cada una tiene su tarea y en países como estos todos caben, mientras sea de manera inclusiva. Vemos que el 84% de los establecimientos corresponde a solamente el 24% del área, pero también tiene sus partes positivas, la parte de la gran agricultura. Rápidamente. Y esa es una rápida división entre las tareas de la agricultura, estas son las prácticas conservadoras de los recursos naturales, la tarea de alimentar mercados locales, de mercados regionales y nacionales, la generación de empleo y las exportaciones. Vemos que lo que aquí les dicen agronegocio no está aquí puesto agronegocio ni agricultura familiar, ¿por qué? Porque hay muchos medianos productores que son de agricultura familiar y no los consideran, y casi todos, la gran mayoría, quieren hacer negocio. Entonces también son agronegocios, por eso no quise poner el término agronegocio ni el término agricultura familiar. El caso es que cada uno tiene sus respectivas tareas. El gran desafío es
ir generando las prácticas conservadoras de los recursos. La agricultura familiar es excelente para todo lo que es hortalizas, para todo lo que es verduras, para todo lo que es generación de empleo, es mucho mejor generadora de empleo para las zonas rurales que la gran agricultura, y a su vez la gran agricultura es la gran generadora de los commodities, ¿sí? De más exportación, etc. Hay mucha exportación de la pequeña agricultura de café, pero también hay de flores. Hay un sistema aquí en el sur de Brasil de clústeres de pequeños productores de pollo que van hasta a exportar hasta los países árabes, ¿sí? Pero generalmente es menos generadora de divisas. Seguimos. Estamos en un país, en un mundo que está cambiando. La población es mucho más urbana, no puede tener los mismos sistemas alimentarios, ¿sí? Actualmente, en 2014 eran 28 grandes ciudades, para 2030 van a ser 41, para 2050 van a ser casi el doble, ¿sí? Para 2050 70% de la población va a ser urbana. Eso tiene que cambiar porque al mismo tiempo urge unos sistemas alimentarios de baja huella de carbono, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea precisamente unos sistemas alimentarios más sustentables, ¿sí? más sostenibles. Acuérdense bien de estas cifras. Son 2015 7.4 billones, en 2030 van a ser 8.5 y en 2050 van a ser casi 10 billones en el mundo. ¿Esto qué implica? Más crecimiento urbano, pero también más demanda de agua, más exigencia de producir más con menos, ¿sí? Y es uno de los dos desafíos. Si además tenemos en cuenta que se trata de producir con más agentes patógenos, producto de los cambios que mencionábamos, bueno, pues el desafío es bastante grande. Adelante. Este es el aumento de la producción agrícola para 2025. Y vamos a ver consumos. Lo que les comentaba, país que crece, ¿sí? País que demanda más proteína, carne, huevos, leche, ¿sí? ¿Y cómo estamos a nivel mundial? Países como la India, con 1.000 millones, disculpen ustedes, pero con 1.000 millones de habitantes tienen un consumo de carne pequeño. Bangladesh, otro país muy densamente poblado, fíjense, en la medida que van creciendo, consumen mucho más carne. Esto es el cuadro de los beef lovers, ¿no? de los amantes de la carne. Pues aquí está Argentina y Uruguay sobre todo. Lo primero que consumen es carne de res. Pero Brasil también está por acá, aunque igual que México primero consumen mucho más pollo, ¿sí? Pero hacia allá nos tenemos que ir no a prohibir carne, sino a generar carne más sostenible, a generar carne más baja en carbono. Para que vean cómo va mi portugués. Vamos a ver o cuánto de carne se meten a barriga dos brasileiros. Cada año 102 kilos de carne nos comemos cada uno de ustedes, ¿sí? Comparen estas cifras, tradúzcanlo en agricultura. Todos estos, salvo parte del leche, pero todos estos se alimentan a partir o de pastos o de granos, ¿sí? Traduzcan toda la proteína que se comen en sistema alimentario y también todo el reto de la salud en cada una de las partes. Adelante. Entonces, los factores que impactan en la inocuidad, que todavía no encuentro inocuidad en portugués, pero bueno, porque tampoco es seguridad, ¿no? Cuando dejémoslo en inocuidad, inauguremos el término. Y bueno, de eso ya nos comentaron tanto Simone como Martín, ¿no? Pero es ese gran desafío en un mundo que cambia, ¿sí? En un mundo cambiante. La siguiente, lo mismo, la relación entre salud, bienestar, seguridad alimentar, sociedad, ambiente, ¿sí? Y sistemas de producción.
todo lo que le llaman la revolución, la cuarta revolución industrial, la revolución dos datos, también va a estar muy presente, sobre todo en el reto o desafío de la reducción de pérdidas y desperdicios de los alimentos. Aquí me tapa mi amigo Martín, pero también tenemos que hablar de salud no solos y las florestas, ¿sí? Que quede muy claro. Un desafío de Brasil es precisamente generar una política pública que vaya a cuidar una franja, una zona de buffer, de transición entre agricultura y florestas, no con un espíritu de la escuela conservacionista de no tocar, no, más bien con un espíritu de dinamizar todas las corrientes de bioeconomía dirigidas precisamente a hacer esa franja de frontera agrícola. Ahora sí, me quedé con el tiempo, ¿no? Muy obrigado.